Todas as manhãs, acordo pontualmente às 6 horas. Não porque precise ter pressa na minha idade. Não há mais tanta pressa, mas porque meu corpo se lembra. Ele se lembra dos anos em que era preciso acordar no escuro para preparar o café da manhã do Oliver antes de ele ir trabalhar, para buscar o Amy para a escola. Agora tenho 65 anos e não preciso de despertador. Meus olhos se abrem sozinhos, como um relógio mecânico que deu corda há meio século. A primeira coisa que faço é olhar para a foto de Oliver na minha mesa de cabeceira. Ela está desbotada pelo tempo, mas seu sorriso continua tão nítido. 4 anos se passaram, e eu continuo acordando, esperando por um momento ouvi-lo mexendo na cozinha. Então me lembro que ganhamos a casa em Resburg dos pais do Oliver. Era antiga, espaçosa, com um terreno que transformei em jardim. Antigamente, ouvia-se o som de risadas de crianças, depois murmúrios de adolescentes, mas agora tudo é silencioso, interrompido apenas pelas visitas ocasionais do meu filho e da esposa. Cada visita é um teste para minha paciência. O ritual matinal é o mesmo. Uma xícara de chá verde, torrada com geleia de laranja e assistir ao noticiário no tablet que o Amy me deu no Natal passado. Então, você finalmente pode aprender a usar a tecnologia moderna, mãe, disse ele, com aquele sorriso condescendente que tanto odeio, mas nunca demonstro. Hoje é quarta-feira, o dia em que costumo cuidar do jardim. O tempo está fresco, mas ensolarado, perfeito para trabalhar nas minhas rosas. Oliver sempre brincava que eu converso mais com as flores do que com ele. Talvez ele tivesse razão. As flores não me interrompem, não reviram os olhos nem suspiram impacientemente quando falo demais. E aí, minhas lindas, como vocês estão hoje? Sussurro, ajoelhando-me diante de um arbusto de rosas brancas. Vocês vão florescer em breve, muito em breve. Com minhas luvas de jardinagem e meu avental velho, me sinto eu mesma, a verdadeira Giovanna Fellows, não apenas a mãe do Amy ou a viúva do Oliver. Trabalhei como paisagista por 20 anos. Embora meus clientes fossem, em sua maioria, moradores pobres de Resburg, eu me orgulhava de cada projeto. Agora aposentado, só posso me dar ao luxo de cuidar do meu próprio jardim, e provavelmente é o único lugar onde me sinto completamente livre. O telefone toca, interrompendo meu idílio. É o Amy. Ele nunca liga só para saber como estou. Sempre há um motivo. Limpo as mãos no avental e atendo. Oi, mãe. Sua voz soa impaciente. Laurian e eu vamos passar aqui amanhã para o café da manhã. Temos algo importante para discutir. Claro, querida, tento fazer minha voz soar feliz. Às 9 horas está bom? Sim. Sim. Certo. Ele está claramente distraído. E mãe, por favor, faça aquelas panquecas que a Laurian gosta. De mirtilo. Mas Laurian é alérgico a mirtilos. Lembro-lhe delicadamente. Uma pausa. Depois, um suspiro exasperado. Morangos então, ou qualquer outra coisa que você possa fazer. Você sabe que ela é exigente com comida. Depois da nossa breve conversa, sento-me no jardim por um longo tempo, pisando distraidamente no chão. Amy tem 38 anos e ainda não consegue se lembrar a que alergia sua esposa é. Eles estão casados há 12 anos. Conheci Laurian quando ela veio trabalhar como recepcionista no salão de beleza onde eu às vezes fazia as unhas. Linda, sorridente, com uma mecha ruiva e uma risada vibrante. Amy se apaixonou instantaneamente. Ela era 7 anos mais nova que ele e parecia cheia de energia e planos. Mas assim que o anel foi colocado em seu dedo, Laurian pareceu se transformar em uma pessoa diferente. Seu sorriso só aparecia na presença de estranhos. Para mim, tudo o que lhe restava era uma educação fria e uma impaciência mal disfarçada. Lembro-me de um dos primeiros jantares em família quando Oliver ainda estava vivo. Fiz um assado com a receita da mãe dele. A carne está um pouco seca, comentou Laurian depois de prová-la. Um pouco picante demais, não acha? Amy riu e acariciou a mão dela. Mamãe não cozinha muito bem. Você vai se acostumar. Eu não disse nada, embora Oliver sempre elogiasse minha comida. E então notei que ele piscou para mim do outro lado da mesa, e nós dois seguramos o sorriso. Era o nosso segredinho, um entendimento sem palavras, desenvolvido ao longo de 36 anos de casamento.
Oliver morreu repentinamente, de ataque cardíaco, enquanto trabalhava na garagem. Encontrei-o ali, entre as ferramentas, com a chave de fenda na mão. Ele sempre gostou de mexer com máquinas, dar vida às coisas, como ele dizia. Ele se foi há 4 anos, e a cada dia sinto esse vazio. Depois que ele morreu, descobrimos que tínhamos uma quantia razoável de dinheiro reservada. Oliver sempre foi cuidadoso com o dinheiro, e seu plano de aposentadoria era mais do que generoso, além do seguro. Nunca fui gastador, então não estou com problemas financeiros. Pelo menos, não deveria estar. Mas Amy sempre teve grandes planos e pouca paciência. Sua loja de eletrônicos no Hesburgh Mall só sobrevive graças à minha ajuda tácita, pagar aluguel, comprar mercadorias. Já o salvei mais de uma vez, embora ele nunca admita isso, nem para si mesmo. É só temporário, mãe. As coisas vão melhorar em breve, ele diz toda vez que pega o dinheiro. Mas a montanha parece continuar se afastando dele. Está anoitecendo. Termino de cuidar do jardim e entro em casa para tomar um banho antes do jantar. Uma mensagem pisca na secretária eletrônica. Aperto o botão de play. Giovanna, é a Meredith. A voz da minha única amiga de verdade em Hesburgh soa calorosa. Não se esqueça do clube do livro amanhã. E, por favor, traga sua torta de limão. Todo mundo adorou da última vez. Clube do livro. Esqueci completamente, mas agora não posso ir por causa da visita do Amy e da Laurian. Vou ligar para a Meredith para me desculpar. É mais um problema de família, percebo a preocupação em sua voz. Giovanna, você cancela muitos compromissos por causa deles. Será que eles ao menos apreciam isso? Não sei o que dizer. Desculpe, ela suspira. Só acho que você merece mais respeito do seu próprio filho. Depois de falar com Meredith, fico um bom tempo parada na janela, observando o pôr do sol. Ela tem razão, e eu sei disso, mas quebrar a teia de hábitos e expectativas que construí ao longo dos anos parece impossível. À noite, preparo massa de panqueca e marinei o frango para o prato principal. Amy gosta do meu assado especial com alecrim e alho. Laurian geralmente mal o toca, mas eu o preparo mesmo assim. Também faz parte de um ritual, tão imutável quanto o meu despertar matinal às 6 horas. Antes de ir para a cama, pego um álbum de fotos antigas. Aqui estão Oliver e eu no dia do nosso casamento, jovens, sorridentes, esperançosos. Aqui está o pequeno Amy em sua primeira bicicleta com um joelho quebrado e um sorriso orgulhoso. Aqui estão nossas férias em família no litoral quando ele tinha 10 anos. Éramos felizes naquela época, não é? Ou será que estou só lembrando do que quero lembrar? Na manhã seguinte, acordo ainda mais cedo do que de costume. Ponho a mesa na sala de jantar, embora geralmente comamos na cozinha. É uma conversa importante hoje, então precisa ser formal. As panquecas de morango estão fofinhas e saborosas. O frango está definhando no forno. Até peguei um belo conjunto de porcelana que normalmente só uso em feriados. Faltam 15 minutos para as 9, a campainha toca. Eles nunca chegam na hora, nem cedo nem tarde. Hoje, é cedo. Arrumo o cabelo, coloco meu sorriso mais acolhedor e vou abrir a porta. Mãe. Amy beija minha bochecha. Ele cheira a colônia cara que lhe dei de aniversário. Laurian acena com a cabeça e passa por mim sem nem me honrar com um abraço formal. Ela está usando um vestido de grife que parece elegante demais para uma visita matinal à casa da sogra. Algo cheira queimado, são suas primeiras palavras. Corro para a cozinha e vejo que a panqueca na chapa realmente começou a queimar. Desligo o fogão e jogo fora a panqueca estragada. Tudo bem. Tenho bastante massa, digo, voltando para a sala de jantar. Amy já está sentado à cabeceira da mesa, no lugar de Oliver. Laurian olha para os quadros nas paredes como se os visse pela primeira vez, mesmo estando ali há anos. Essas molduras parecem ultrapassadas, diz ela. Você deveria atualizar a decoração, Giovanna. Esta casa está presa no século passado. Gosto da minha casa do jeito que está, respondo suavemente, colocando os pratos na mesa. Viu, mãe, era sobre isso que queríamos conversar. Amy se aproxima, juntando as mãos. Sobre a casa. Congelo com um prato de panquecas nas mãos.
Como assim? Você percebe que esta casa é grande demais para você sozinha? Ele diz no tom que usa para explicar o óbvio para crianças pequenas. Laurian e eu achamos que seria melhor você morar em algo mais compacto. Talvez um daqueles novos apartamentos para idosos na rua Maple. Idoso, ecoou, sentindo meu coração afundar. Está tudo preparado para pessoas da sua idade, Laurian acrescenta. E a equipe fica de olho em você. Visitaríamos você toda semana, como fazemos agora. Acho que uma vez por mês, se tiver sorte. E a casa? Pergunto, mesmo já sabendo a resposta. Poderíamos nos mudar para cá? Amy tenta soar casual, mas consigo ver o brilho ganancioso em seus olhos. Precisamos de mais espaço, principalmente se decidirmos ter um bebê. Em 12 anos de casamento, eles nunca conversaram seriamente sobre filhos. Laurian sempre dava desculpas: carreira, tempo, finanças. Agora, de repente, eles estão decidindo ter um bebê. Que conveniente. Vou pensar nisso, digo, colocando as panquecas na mesa. Vamos tomar café da manhã antes que esfrie. Amy parece decepcionado com a minha reação, mas não insiste ainda. Laurian pega uma panqueca e empurra o prato. Estou de dieta, explica ela. Só proteínas e vegetais. Olho para seus braços finos e clavículas salientes. Ela já está magra demais. O café da manhã transcorre em um silêncio tenso. Amy tenta preenchê-lo com conversas sobre sua loja, seus planos de expansão, a nova linha de produtos que está prestes a encomendar. Concordo com a cabeça e sorrio em todos os momentos certos, mas há um sentimento crescendo dentro de mim que eu não senti há muito tempo: raiva. Raiva pura e ardente que sempre reprimi. Raiva do filho que me vê apenas como uma carteira e uma governanta. Raiva da minha nora que nunca escondeu seu desdém. De mim mesma por deixar isso continuar por anos. Depois do café da manhã, Amy volta a falar da casa. Ele já entrou em contato com um corretor de imóveis, que já está procurando apartamentos para mim. Está tudo combinado. Só falta eu dizer sim. Você vai ficar melhor lá, mãe, ele diz. Menos preocupações, mais socialização com os colegas. E meu jardim? Pergunto. Você terá uma sacada, responde Laurian com falso entusiasmo. Pode colocar alguns potes com o que quiser. Olho pela janela para o meu jardim, para as rosas que cultivo há décadas, para o carvalho que Oliver e eu plantamos quando nos mudamos para esta casa, para o banco sob a macieira onde leio livros nas noites de verão. Preciso de tempo para pensar, digo. É uma decisão importante. Claro, mãe, Amy dá um tapinha no meu braço, mas não demore muito. Esses apartamentos esgotam rápido. Quando eles vão embora, fico na janela observando o carro novo dele sair do pátio. No mês passado, o Amy me pediu dinheiro para reformar a loja. Aparentemente, o dinheiro foi para outras coisas. Ligo para Meredith e digo que vou ao clube do livro, afinal. Preciso sair de casa, tomar um ar fresco. Ela percebe a tensão na minha voz. O que houve? Te conto quando te ver, digo. E sim, trago torta de limão, porque preciso da massa. Pensamentos giram na minha cabeça. Talvez eles estejam certos. Talvez eu realmente devesse me mudar para um lugar menor. Estou ficando mais velho e está ficando mais difícil manter uma casa grande. Mas então olho para a foto do Oliver e acho que o vejo balançando a cabeça. Esta casa é o nosso lar. É onde cada canto guarda memórias. Consigo sentir a presença dele aqui. E então me dou conta. Não se trata do meu bem-estar. Trata-se da casa, da herança, do dinheiro que Oliver deixou. Eles só querem agora, não antes de eu morrer. Coloco a torta no forno e vou até o escritório do Oliver. Ele sempre foi pedante com as coisas, e todos os papéis são mantidos em perfeita ordem. O testamento está na gaveta de cima da escrivaninha. Pego a pasta e releio o documento que sei quase de cor. Oliver me deixou tudo, incluindo a casa, as contas bancárias e a pensão. Quando eu morrer, tudo ficará para mim. É um testamento padrão, nada fora do comum. Mas Amy não quer esperar. Ele quer tudo agora. Fecho o arquivo e o guardo de volta na gaveta. Pela primeira vez em muito tempo, sinto uma calma estranha.
É como se uma decisão que ainda não tomei conscientemente já estivesse amadurecendo em algum lugar lá no fundo. No clube do livro, quase não participo da discussão. Minha torta é elogiada. Me fazem perguntas, mas respondo distraidamente. Depois da reunião, Meredith me chama de lado. O que houve? Você não foi você mesma hoje. Conto a ela sobre minha conversa com Amy e Laurian. Ela escuta com os lábios apertados, o ressentimento crescendo em seus olhos. É um absurdo, diz ela finalmente. Eles não têm o direito de te tratar assim. Esta é a sua casa. Eles acham que sabem o que é melhor para mim, respondo, embora eu mesmo não acredite nisso. Bobagem, Meredith bufa. Eles só estão pensando neles mesmos. Sempre pensaram. Ela tem razão. Sempre foi assim, e eu sempre deixei assim. Mas talvez seja a hora de mudar. Quando chego em casa, percebo que o sol está se pondo de forma diferente do normal. Ou talvez eu esteja apenas olhando o mundo com outros olhos. Pela primeira vez em muito tempo, não me sinto cansado, nem humilhado, mas determinado. À noite, sento-me no jardim entre as minhas flores e penso no futuro, no meu futuro, não no de Amy ou Laurian. O que eu realmente quero? O que eu mereço? Eu mereço respeito. Eu mereço alegria. Eu mereço liberdade da manipulação e da culpa. Meu olhar recai sobre uma revista de viagens que assino há anos, mas nunca aproveito suas ofertas. Na capa, estão as ruínas antigas de Machu Picchu, iluminadas pelo sol do amanhecer. Sempre sonhei em conhecer esse lugar. Oliver prometeu que iríamos lá para comemorar nosso 40º aniversário de casamento. Não conseguimos. Talvez seja a hora de realizarmos esse sonho nós mesmos. Folheio a revista e, de repente, o futuro começa a parecer emocionante, em vez de assustador. Possibilidades que eu nunca havia considerado seriamente agora parecem muito reais. Quando finalmente vou para a cama, um plano já está se formando na minha cabeça. Não é um plano claro, ainda nebuloso, mas já com contornos concretos. Um plano no qual finalmente me torno protagonista da minha própria vida. Adormeço sorrindo, olhando para a foto do Oliver. Tenho a sensação de que ele aprovaria. Uma semana se passou desde a visita de Amy e Laurian. Não tive resposta deles, e eles não ligaram, provavelmente para me dar tempo de pensar na oferta. Mas meu pensamento não era nada do que eles esperavam. Na quarta-feira de manhã, fechei a porta de casa às 8 horas, horário que não costumo usar para sair. Na minha bolsa, havia uma pasta de papéis que eu vinha colecionando nos últimos 2 anos. Tudo começou logo após a morte de Oliver, quando me insinuou pela primeira vez que a casa era grande demais para mim sozinha. Eu ignorei suas palavras na época, mas algo dentro de mim fez um clique. A intuição que eu tantas vezes ignorei sussurrou naquele momento: prepare-se. E assim, comecei a me preparar discretamente, metodicamente, sem pressa. Minha primeira visita foi a Aaron Tindale, o advogado que cuidou dos casos de Oliver durante sua vida. O escritório dele ficava em um antigo prédio de tijolos no centro de Resburg. A recepcionista me conduziu até a sala, onde Aaron me recebeu com o mesmo sorriso caloroso de sempre. Giovanna, que bom te ver. Ele se levantou da mesa e apertou minha mão. O que posso fazer por você? Coloquei o arquivo na mesa. Preciso de um conselho, Aaron. Confidencial. Ele assentiu e sentou-se novamente, gesticulando para que eu fizesse o mesmo. Claro, tudo o que discutirmos ficará entre nós. Respirei fundo. Quero saber meus direitos sobre a casa, sobre as contas, sobre o que quer que tenha sobrado do Oliver. Amy começou a se interessar demais pela herança. Aaron não pareceu surpreso. Abriu a pasta e examinou os documentos, assentindo ocasionalmente. Legalmente, a situação está clara, Giovanna. É tudo seu. Oliver lhe deixou todo o direito de dispor da propriedade como bem entender durante sua vida. A única restrição é quanto à transferência póstuma. No testamento de Oliver, tudo deve passar para mim quando você morrer. E se eu quiser vender a casa? É seu direito. Aaron me olhou por cima dos óculos. Você pode vender a casa e gastar todo o dinheiro em uma viagem ao redor do mundo, se quiser. Legalmente, Amy não poderia impedi-lo.
Assenti, sentindo-me estranhamente aliviada. E se eu quiser mudar meu testamento aqui? Aaron franziu a testa. É mais complicado do que isso. Oliver incluiu uma cláusula em seu testamento que dificulta a alteração da ordem de herança. Não é impossível, mas levaria tempo e poderia levar a um litígio. Não quero mudar o testamento, disse eu depois de uma pausa. Só quero saber minhas opções. Você tem opções, Giovanna. Pode dispor dos seus bens durante a vida, como quiser. Vender, doar, gastar. Oliver confiou em você, e a lei está do seu lado. Depois do meu encontro com Aaron, visitei mais um lugar, um pequeno escritório nos arredores da cidade, onde ficava a agência de viagens Mundo Sem Fronteiras. A proprietária da agência, Eleanor Kestrel, me cumprimentou como uma velha conhecida, embora só nos tivéssemos visto algumas vezes. Giovanna, você está aqui para perguntar sobre aqueles passeios no Peru que conversamos? Assenti, sentando-me na cadeira em frente à mesa dela. E não só sobre eles. Preciso de um passaporte novo. O meu expirou há 2 anos, e nunca pensei que precisaria dele novamente. Claro, eu te ajudo com a papelada. Eleanor pegou os formulários e os colocou na minha frente. Preencha estes formulários e eu envio tudo. O processo geralmente leva cerca de 3 semanas, mas posso solicitar uma análise mais rápida. Comecei a preencher os formulários, sentindo-me estranhamente animado, como se estivesse assinando um passe para uma nova vida. Agora, me conte mais sobre Machu Picchu, perguntei quando terminei a papelada. Os olhos de Eleanor brilharam. Ah, é um lugar incrível. Já estive lá 2 vezes. Não são apenas ruínas antigas. É. Ela lutava para encontrar as palavras. É um lugar de poder. Quando você está lá no alto das montanhas, nas nuvens, cercado por pedras antigas que lembram civilizações inteiras, algo muda dentro de você. Eu ouvia, hipnotizada. Oliver contava histórias parecidas. Ele sempre quis ir para lá. Quero reservar um tour, eu disse com firmeza. Um quarto individual, e gostaria de ir assim que tirar meu passaporte. Da agência de viagens, fui até o banco. O gerente, Sr. Pierce, me conhecia há anos. Eu vinha para lá com Oliver. Senhora Fellows, o que posso fazer pela senhora hoje? Gostaria de discutir minhas contas, disse eu, sentando-me à sua frente. E opções de transferência internacional. O Sr. Pierce ergueu as sobrancelhas ligeiramente, mas manteve a expressão profissional. Claro. Você está planejando alguma despesa importante no exterior? Pode-se dizer que sim. Olhei-o diretamente nos olhos. Quero saber como transferir com segurança uma quantia significativa de dinheiro para uma conta em outro país e como posso acessar esse dinheiro de fora dos Estados Unidos. O Sr. Pierce assentiu e começou a explicar as opções: transferências bancárias internacionais, cartões especiais para viajantes, contas em moeda estrangeira. Ouvi atentamente, anotando no pequeno caderno que sempre carregava comigo. E mais uma pergunta, eu disse quando ele terminou. Meu filho tem acesso às minhas contas? Não, Senhora Fellows. Não temos informações sobre contas conjuntas ou procurações em nome do seu filho. Certo. Gostaria de abrir uma nova conta somente em meu nome. O próximo passo na minha agenda era uma visita ao corretor. Escolhi uma agência que não trabalhava com o AMI. Ele havia mencionado o nome de outra empresa. O escritório da Reliable Real Estate ficava em um prédio moderno perto do centro da cidade. Torren Dubner parecia ser um homem de meia-idade, com olhar astuto e movimentos confiantes. Ele apertou minha mão e fez sinal para que eu me sentasse. Senhora Fellows, revisei as informações que a senhora forneceu por telefone. Sua casa fica em um bairro muito atraente, pelas fotos, parece estar em excelentes condições. Obrigada. Meu marido e eu sempre ficamos de olho. Você disse que queria que o imóvel fosse avaliado para uma possível venda. Concordei. Sim, preciso saber o valor de mercado. Também estou interessado em saber o quão rápido posso vendê-lo se decidir dar esse passo. Torren pegou um caderno e começou a anotar. Com o preço certo e considerando a situação do mercado, a venda pode levar de 1 a 3 meses, talvez até menos, se encontrarmos um comprador motivado. Quanto à avaliação,
preciso ver a casa pessoalmente. Quando seria conveniente para você? Amanhã, talvez, sugeri. Amanhã, às 10 horas da manhã. Ótimo. Torren anotou na agenda. Estarei na sua casa às 10 horas. À noite, decidi caminhar pelas ruas vizinhas, algo que não fazia há muito tempo. Hesburg era uma cidade pequena onde todos se conheciam. Cumprimentei alguns conhecidos e parei para uma breve conversa com os vizinhos. Ninguém sabia dos meus planos, da tempestade que fervilhava dentro de mim. Ao passar pela loja de eletrônicos do AMI, diminuí o passo. A placa da Fellow Electronics brilhava fracamente no crepúsculo. Não estava lotado lá dentro, apenas alguns clientes observando as mercadorias. Atrás do balcão, estava o próprio AMI, conversando com um homem de terno. Eles pareciam tensos, e AMI folheava alguns papéis nervosamente. Continuei andando, sem querer que ele me notasse. Mas aquela breve cena me fez pensar. Talvez os negócios na loja estivessem piores do que eu imaginava. Isso explicaria seu interesse repentino pela minha casa e pela herança. Quando cheguei ao fim da rua, virei-me e então os vi. Amy e Laurinha estavam saindo da loja. Ele estava trancando a porta, e ela estava parada ao lado dele, batendo o pé impacientemente. Não posso continuar assim, Amy, ouvi sua voz áspera dizer, abafada. Você prometeu que as coisas melhorariam, mas a cada mês elas pioram. Quieto, sibilou ele, desviando o olhar. Vamos resolver esse problema. A mamãe tem dinheiro, muito dinheiro. Só precisamos. O quê? Esperar que ela morra? Lauria não baixou a voz. Ela pode viver mais 20 anos. Não podemos esperar tanto. Não vamos esperar, respondeu Amy, abrindo a porta do carro. Já te contei sobre o plano. Se ela vender a casa e se mudar, podemos cuidar das finanças dela. Ela não é boa nisso. Vamos convencê-la de que precisa de uma assistente. E se ela não fizer, ela fará, disse Amy, confiante. Ela sempre faz o que eu digo. Ela sempre faz. Rapidamente me escondi nas sombras enquanto eles entravam no carro e partiam. Meu coração batia forte, mas não de medo ou ressentimento. Era raiva. Raiva pura e fria. Era assim que me viam, uma velha estúpida a ser manipulada, uma fonte de dinheiro para resolver os seus problemas. Não uma mãe, não uma pessoa com sonhos e desejos. Em casa, peguei outra pasta do estoque que havia feito no armário do meu quarto. Ela continha a papelada da conta nas Ilhas Cayman que eu havia aberto um ano antes. A pequena quantia que eu transferia para lá todos os meses havia se transformado em uma reserva considerável, não o suficiente para viver luxuosamente, mas o suficiente para garantir minha independência por vários anos. No dia seguinte, pontualmente às 10 horas, Torren Dubner chegou. Ele inspecionou a casa minuciosamente, anotando e fotografando todos os cômodos. O jardim o impressionou particularmente. É deslumbrante, Senhora Fellows, disse ele, olhando para o jardim de rosas. A senhora criou tudo isso sozinha? Sim, é um trabalho de muitos anos, respondi orgulhosamente. Após o tour, sentamo-nos na cozinha e Torren me mostrou os cálculos preliminares. Considerando o tamanho, as condições, a localização e o mercado atual da casa, eu a avaliaria em cerca de $650.000, talvez até mais se houvesse um comprador que apreciasse o jardim. A quantia era impressionante, mais do que eu esperava. Com o que já estava reservado na pensão do Oliver, eu poderia viver com muito conforto. Quando poderemos colocá-lo no mercado? Perguntei. Assim que você assinar o contrato com a agência, posso ter a papelada pronta em poucos dias. Faça isso, por favor, eu disse, sentindo meu pulso acelerar. Eu queria me mexer rápido. Naquela noite, liguei para meu conhecido de longa data, Roger Berkeley. Ele era um consultor financeiro em quem Oliver sempre confiara. Giovanna, que bom ouvir de você, disse ele. O que posso fazer por você? Roger, você se lembra daquela conta que abrimos ano passado? Quero transferir uma grande quantia de dinheiro para ela. Uma quantia muito grande. Pausa. Então, tem certeza? Que atitude incomum. Tenho certeza absoluta.
Vou vender a casa e não quero que esse dinheiro vá parar num banco comum. Amy sabe disso? Não, e prefiro que ele não faça isso. Roger suspirou. Giovanna, não estou perguntando sobre seus motivos, mas preciso ter certeza de que você entende as consequências. Este é um passo significativo. Pensei bem nisso, Roger. Não é uma decisão impulsiva. É uma decisão acertada. Tomarei as providências necessárias. Quando você planeja vender? Nas próximas semanas, se tudo correr conforme o planejado. Depois de conversar com Roger, senti uma estranha calma. O plano estava tomando forma, tornando-se realidade. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me no controle da minha vida. No dia seguinte, encontrei Laurinha em um café. Ela me convidou para almoçar, o que era raro. Normalmente, nossos encontros se limitavam a visitas à minha casa, onde eu cozinhava comida que ela mal experimentava. Giovanna, ela fingiu um sorriso quando me sentei à sua frente. Que gentileza sua poder vir. Seu convite foi inesperado, eu disse, desembrulhando meu guardanapo. Aconteceu alguma coisa? Não, não, eu só pensei que deveríamos conversar de mulher para mulher. Fiquei tensa por dentro, mas mantive a expressão neutra. Sobre o quê? Sobre o futuro. Laurinha tomou um gole de café, observando-me atentamente por cima da xícara. Amy está preocupado com você. Nós dois estamos. Esta casa grande, todas as preocupações. É demais para uma mulher da sua idade. Minha idade? Perguntei novamente. Bem, ela ficou um pouco envergonhada, você sabe o que eu quero dizer. Você não está ficando mais jovem. Nenhum de nós está. Sério? O Amy só quer o melhor para você, continuou ela. Nós dois queremos. Este apartamento de que ele estava falando é realmente ótimo. Tem tudo o que você precisa e uma equipe para ajudar se precisar de alguma coisa. E a casa? Perguntei sem rodeios. Laurinha sorriu, sem perceber que eu já sabia dos planos deles. Poderíamos nos mudar para lá temporariamente, é claro, só para não ficar vazio. E poderíamos te ajudar com as finanças. Amy é bom nisso. Eu mal conseguia conter o riso. Amy, que não conseguia administrar a própria loja sem a minha ajuda, ia cuidar das minhas finanças. É muita gentileza sua, eu disse, cortando um pedaço de salada. Agradeço a preocupação, mas, como disse ao Amy, preciso de um tempo para pensar. Claro, Laurinha assentiu. Mas eu podia ver a decepção em seus olhos. Só não demore muito. Apartamentos como este esgotam rápido. Enquanto dirigia para casa depois da reunião, pensei em como era fácil para eles pensarem que eu era ingênua, em como eles tinham certeza de que poderiam me manipular, me usar, e em como eles estavam errados. Naquela noite, peguei a velha caixa de joias onde guardava minhas joias mais preciosas, os presentes de Oliver, relíquias de família. Algumas eu levaria comigo, mas a maioria teria que vender ou guardar num cofre. Eu não podia deixá-las cair nas mãos de Amy e Laurinha. Olhando para o anel que Oliver me deu no nosso 20º aniversário, senti uma pontada de arrependimento, não pelo que eu havia planejado fazer, do qual eu não me arrependia, mas pelo fato de meu único filho ter se tornado tão estranho, tão distante dos valores que Oliver e eu tentamos incutir nele. Mas o arrependimento não durou muito. Fechei a caixa e a guardei de volta no esconderijo. O plano estava pronto e os primeiros passos haviam sido dados. Agora eu tinha que esperar o momento certo para o ato final. E esse momento, eu sentia, estava próximo. Amy ligou na noite anterior. Sua voz soava tensa, com aquela entonação peculiar que eu aprenderá a reconhecer ao longo dos anos. Ele estava aprontando alguma. Mãe, Laurinha e eu vamos tomar café da manhã amanhã. Precisamos finalizar sua mudança. Ok, querida, respondi calmamente. Às 9 horas, você estaria bem? Sim, e por favor, faça aquelas panquecas de mirtilo que eu gosto. Sorri ao telefone. Ele nem estava tentando esconder que o café da manhã era só uma desculpa. Claro, estarei esperando. Mal dormi naquela noite, não por preocupação ou medo, mas porque minha mente girava com os detalhes do plano que eu vinha elaborando nas últimas semanas. Verifiquei e revisei cada passo, cada ação,
especialmente o que aconteceria depois do café da manhã. De manhã, acordei mais cedo do que de costume. Coloquei meu melhor vestido, o vestido azul marinho com uma pequena estampa floral que Oliver sempre amou. Arrumei meu cabelo com cuidado e até passei um pouco de maquiagem. Se aquele seria meu último café da manhã com meu filho, eu queria estar com uma aparência decente. Fiz panquecas de mirtilo, café fresco, frutas picadas. Arrumei a mesa de jantar com a melhor porcelana, a mesma que Oliver e eu havíamos ganhado de presente de casamento. A porcelana que eu não tinha planejado levar comigo. Faltavam 15 minutos para as 9, ouvi um carro parar. Eles sempre chegavam cedo demais ou tarde demais. Hoje chegou cedo. Isso foi bom para mim. Abri a porta antes que pudessem tocar a campainha. Ami pareceu surpreso. Eu costumava fazê-los esperar alguns segundos. Mãe, ele se inclinou e me beijou na bochecha. Ele cheirava a colônia cara e tinha um leve toque de álcool. Aparentemente, ele tinha tomado líquido para a coragem na noite anterior. Bom dia, querida, sorri e me virei para Laurian. Bom dia, Laurian. Ela sentiu, sem nem se dar ao trabalho de dar um abraço formal. Tem algo cheirando bem, disse ela, entrando em casa. Panquecas de mirtilo, como Ami pediu. Entramos na sala de jantar. Ami sentou-se à cabeceira da mesa, o assento de Oliver. Isso sempre me incomodava, mas hoje eu apenas sorri. Café? Ofereci, pegando a cafeteira. Sim, por favor. Ami estendeu a xícara. Percebi que sua mão tremia levemente. Laurinha aceitou silenciosamente sua porção de café, olhando para o relógio. Ela sempre olhava para o relógio na minha presença, como se cada minuto comigo fosse tempo perdido. Começamos o café da manhã em um silêncio constrangedor. Ami devorou as panquecas com um apetite atípico. Laurinha mal tocou na comida, e eu tomei meu café lentamente, observando-os. Então, Ami finalmente falou, empurrando o prato vazio para longe. Mãe, já faz 2 semanas que não conversamos sobre sua mudança. Sim, querida. Tomei mais um gole de café. O tempo voa. Você já pensou na nossa oferta? Ele se inclinou para a frente, apoiando as mãos na mesa. Sim, pensei muito sobre isso. Menuzzi, Laurinha interveio impacientemente. Olhei para ela com um leve sorriso. Agradeço a sua preocupação, mas ainda não estou pronta para me mudar. O rosto de Ami ficou tenso. Ele olhou para Laurinha, e eu a vi assentir levemente. Mãe, sua voz ficou mais firme, encontramos o apartamento perfeito para você, pequeno, aconchegante, com uma equipe para ajudar se precisar. Mas temos que dar uma resposta até o final da semana. Sinto muito pelo seu tempo, eu disse, mas prefiro ficar em casa. Ami respirou fundo, claramente contendo a irritação. Esta casa é grande demais para você sozinho. Você não consegue cuidar dela. Isso é óbvio para qualquer um que veja o estado do jardim. Foi um golpe baixo. Meu jardim estava em perfeitas condições, e ele sabia disso. Além disso, continuou ele, com a sua saúde. Não há nada de errado com a minha saúde, interrompi calmamente. Consigo cuidar da casa e do jardim muito bem. Mãe, seja razoável. Seu tom tornou-se condescendente. Você não está ficando mais jovem. Você precisa de ajuda, mesmo que não admita. Olhei-o diretamente nos olhos. Ami, agradeço a sua preocupação, mas não vou me mudar, e esta é a minha decisão final. Seu rosto escureceu. Ele olhou novamente para Laurinha, e ela assentiu com um olhar determinado. Tudo bem, disse ele, e sua voz ficou fria. Já que você insiste, terei que partir para o plano B. Ele se levantou, saiu para o corredor e voltou com uma pasta de couro. Eu sabia que continha uma cópia do testamento de Oliver. Ami colocou a pasta sobre a mesa e colocou a mão sobre ela, desafiadoramente. Você aparentemente esqueceu que esta casa passa para mim quando você morrer. Mas eu posso acelerar o processo. Sério? Arqueei as sobrancelhas, mantendo a calma. Como? Eu poderia entrar com uma ação para que você seja declarado incompetente. Tenho provas do seu comportamento errático ultimamente, reuniões secretas, transações financeiras estranhas.
Senti um arrepio percorrer minha espinha. Ele estava me seguindo ou blefando? Então o tribunal me nomeará seu tutor, continuou Amy com um sorriso presunçoso, e eu tomarei todas as decisões por você, incluindo a decisão de vender a casa. Lauria me olhou com um olhar triunfante. Eles claramente tinham ensaiado aquela cena. Nesse caso, acrescentou Amy, pressionando a mão na pasta, você não receberá um centavo. Certo, interrompi-o com um sorriso. O quê? Ele piscou, confuso. Eu disse, tá bom. Levantei-me, ainda sorrindo. Se você quer tanto esta casa, ela é sua. Eu não vou atrapalhar. Amy e Lauria se entreolharam, confusos. Eles claramente esperavam lágrimas, súplicas, talvez raiva, mas não aquela aceitação calma. Mãe, gaguejou Amy, você percebeu o que eu acabei de dizer? Com certeza. Dobrei o guardanapo com cuidado e o coloquei ao lado do prato. Você está ameaçando me incapacitar se eu não obedecer à sua vontade. Eu entendo perfeitamente. E você concorda com isso? Laurian perguntou incrédula. Não, balancei a cabeça. Não, repeti, mas não vou brigar com você por esta casa ou pelo dinheiro. É sua. Pegue. Com isso, me virei e saí da sala de jantar, deixando-os completamente confusos. Subindo para o meu quarto, fechei a porta e imediatamente peguei meu celular, não o que a mim conhecia, mas o extra que eu havia comprado especialmente para a ocasião. Liguei para o número de Torre em Dubner. Senhor Dubner, Giovanna Fellows. Precisamos agilizar a venda da casa hoje. Hoje? Ele pareceu surpreso. É possível, mas exigirá um esforço extra e possivelmente uma redução no preço. O problema não é o preço. O problema é a velocidade, e a confidencialidade também. Entendo. Tenho um comprador em potencial que demonstrou grande interesse. Entrarei em contato com ele imediatamente. O celular tocou. Ótimo. Aguardo sua ligação. A próxima ligação foi para Aaron Tindale. Aaron, começou. Amy acabou de ameaçar me declarar incompetente. Você gravou a conversa? Não, mas ele literalmente colocou a mão no testamento e disse que eu não receberia um centavo. Não é o suficiente para um julgamento, mas confirma seus medos. Você está pronto para prosseguir com o plano? Sim. Vou entrar em contato com um corretor para agilizar a venda. Depois, sacarei o dinheiro das contas. Tenha cuidado. Se Amy realmente estiver seguindo você, ele pode tentar interferir. Terei cuidado. Depois de terminar de falar, tirei uma mala do armário. Ela continha tudo o que eu precisava para minha nova vida, o mínimo de roupas, documentos importantes, algumas fotos do Oliver e minhas joias mais valiosas. Todo o resto eu planejava comprar no novo lugar. Ouvi a porta da frente bater lá embaixo. Olhei pela janela e vi Amy e Lauria entrando no carro. Eles pareciam perplexos, até mesmo confusos. Minha reação claramente arruinou seus planos. Assim que o carro deles dobrou a esquina, entrei em ação. A primeira coisa que fiz foi ligar para uma empresa de táxi e reservar um carro para as 16 horas. Depois, reuni todos os documentos restantes que eu poderia precisar, apólices de seguro, registros médicos, certidões de nascimento e casamento. O telefone tocou. Torre em Dubner. Senhora Fellows, boas notícias. Os compradores concordaram com o negócio. Ele pode encontrá-la hoje às 14 horas no meu escritório para assinar os documentos preliminares. Isso é ótimo. Estarei lá. Decidi ir ao banco logo após a minha reunião com o corretor. Tinha que ser tudo no mesmo dia, vender a casa, sacar o dinheiro e ir embora. Eu não podia arriscar dar tempo para me reconsiderar e retaliar. Dei mais uma volta pela casa antes de ir embora, despedindo-me de cada cômodo, de cada canto que guardava lembranças da minha vida com Oliver. Fiquei no quarto por mais tempo, olhando para a foto nossa juntos. Sinto muito por deixar nossa casa, sussurrei. Mas você entenderia. Você sempre entendeu. Às 14 horas, chamei um táxi para o escritório do corretor. O motorista me ajudou com a mala sem fazer perguntas.
Poucas pessoas faziam perguntas em Resburg, uma cidade pequena onde todos respeitam a privacidade dos outros. Thorin Dubner me encontrou no saguão do seu escritório. Senhora Fellows, o comprador está aqui. Ele está muito interessado e disposto a pagar o preço total pedido. Ótimo, eu disse enquanto seguia até a sala de conferências. O comprador era um empresário de meia-idade, o Sr. Winthrop, que havia se mudado recentemente para Resburg. Ele procurava uma casa grande para sua família em crescimento e ficou fascinado pelo meu jardim. Minha esposa adora jardinagem, disse-lhe enquanto assinava os papéis. Suas rosas deixaram uma impressão duradoura nela. Senti uma pontada de tristeza ao pensar em outra pessoa cuidando das minhas rosas, mas era uma tristeza leve. Minhas flores estariam em boas mãos. A assinatura levou menos de uma hora. O Sr. Winthrop concordou com todos os meus termos, incluindo o fechamento rápido e a confidencialidade até a transferência da casa. Ele nem sequer pechinchou o preço, o que era raro em nossa pequena cidade. Os papéis estarão prontos amanhã de manhã, disse Thorin quando terminamos. Mas, dadas as circunstâncias especiais, o Sr. Winthrop concordou em dar um depósito substancial hoje. O Sr. Winthrop assentiu e pegou seu talão de cheques. Quanto a senhora gostaria de receber agora, Sra. Fellows? 50.000 serão suficientes, respondi. O resto depois que as formalidades forem concluídas. Ele preencheu o cheque sem hesitar. Agradeci e guardei o cheque na bolsa, sentindo meu pulso acelerar. Aquilo estava realmente acontecendo. Eu estava realmente vendendo a casa e me mudando. Do escritório do corretor, fui direto para o banco. O Sr. Pierce me recebeu com seu sorriso profissional de sempre, mas notei a surpresa em seus olhos ao ver a mala. Sra. Fellows, como posso ajudá-la hoje? Gostaria de descontar este cheque, entreguei-lhe o depósito do Sr. Winthrop, e retirar uma quantia substancial das minhas contas. Ele estudou o cheque e então me olhou com leve preocupação. É muito dinheiro para sacar em espécie. Posso perguntar qual o propósito? Viagem, respondi simplesmente. Uma longa viagem. O Sr. Pierce assentiu, mas percebi que não estava muito convencido. Claro, vai levar algum tempo para essas quantias. Você se importaria de esperar na minha sala? Concordei e o segui até uma pequena sala com vista para a rua principal de Resburg. Sentado ali, involuntariamente pensei em Amy. O que ele está fazendo agora? Discutindo com Laurian seu próximo passo? Consultando um advogado para me declarar incompetente? Ou ele ainda está confuso com a minha reação inesperada? 20 minutos depois, o Sr. Pierce voltou com um envelope e uma pilha de papéis. Aqui está o seu dinheiro, Sra. Fellows, 50.000 em dinheiro, como a senhora solicitou, e a papelada para transferir o restante para sua conta nas Ilhas Cayman. Obrigada. Peguei o envelope e comecei a assinar os papéis. Sra. Fellows, disse o Sr. Pierce com mais suavidade, não tenho o direito de interferir em seus assuntos, mas, como alguém que conhece a senhora e seu marido há muitos anos, está tudo bem? Olhei para ele com gratidão pela preocupação. Sim, Sr. Pierce. Está tudo mais do que bem. Acabei de decidir mudar de vida. Ele assentiu, sem fazer mais perguntas. Ao sair do banco, verifiquei a hora, 4h30. O táxi chegaria em meia hora. Tive tempo para uma última visita. A floricultura da Meredith ficava a 2 quarteirões do banco. O sino acima da porta tilintou quando entrei, e minha amiga levantou os olhos do buquê que estava arrumando. Giovanna? Ela sorriu, mas o sorriso foi rapidamente substituído pela surpresa ao ver minha mala. O que está acontecendo? Vou embora, Meredith, eu disse enquanto me aproximava do balcão. Hoje? Você está indo embora? Para onde? Por que tão de repente? Contei ela sobre a conversa daquela manhã com Amy e Laurian, sobre a venda da casa, sobre o dinheiro. Ela ouviu sem interromper, com o rosto ficando sério. Você realmente se decidiu, disse ela por fim. Estou orgulhosa de você, mas vou sentir sua falta. Eu também. Abracei-a, você é a única coisa de que vou me arrepender de ter deixado Resburg. Você vai me dizer para onde está indo? Balancei a cabeça. Ainda não posso.
Não porque eu não confie em você, você sabe que confio. Mas o Ami pode tentar descobrir por você. Meredith assentiu, compreensiva. Cuidado, Giovanna. E me avise quando estiver acomodada, só para eu ter certeza de que está segura. Eu prometo. Nos abraçamos novamente, e senti lágrimas brotarem dos meus olhos. Meredith era minha melhor amiga há mais de 20 anos. Deixá-la foi quase tão difícil quanto sair de casa. Preciso ir, eu disse, me afastando. O táxi estará esperando. Espere. Meredith rapidamente pegou um pequeno buquê de rosas brancas, meu favorito. Pegue. Uma lembrança do seu jardim. Aceitei as flores, comovida com o gesto. Obrigada por tudo. Ao sair da loja, vi um táxi me esperando. O motorista me ajudou com a mala e me sentei no banco de trás com o buquê da Meredith ao meu lado. Para onde estamos indo? Ele perguntou. Para a estação de ônibus, por favor. Enquanto nos afastávamos, não olhei para trás, para a loja da Meredith. Não queria que minha última lembrança de Resburg fosse em lágrimas. Enquanto o táxi passava pelas ruas conhecidas, pensei no que estava deixando para trás: a casa, o jardim, os amigos, as memórias e Ami, o filho que não era mais o menino que Oliver e eu tanto amávamos. Mas havia uma nova vida pela frente, uma vida sem manipulação e culpa, uma vida na qual eu era o protagonista, não um figurante na peça de outra pessoa. Quando o táxi parou na rodoviária, paguei ao motorista e peguei minha única mala. Segurava as rosas brancas de Meredith na mão livre. Dentro da estação, comprei uma passagem para o próximo ônibus para Salt Lake City. De lá, planejei voar para Miami e depois para o Peru. Era uma longa rota, mas era o que eu precisava fazer para cobrir meus rastros caso Ami decidisse me procurar. Sentado na sala de espera, de repente percebi que estava sorrindo. Não por vingança contra Ami, embora pensar na cara dele quando descobrisse que eu tinha vendido a casa fosse definitivamente gratificante. Eu estava sorrindo porque me sentia verdadeiramente livre pela primeira vez em anos. Quando anunciaram o embarque para o meu ônibus, levantei-me, peguei minha mala e meu buquê e me dirigi à saída da plataforma. Cada passo me afastava mais da minha vida passada e me aproximava da nova. Eu não sabia o que me esperava. Mas eu sabia de uma coisa: eu nunca mais voltaria para Resburg. Nunca mais. Ami Fellows tamborilou os dedos no volante, esperando Laurian sair de casa. Fazia uma semana que não apareciam ali, desde aquele estranho café da manhã em que sua mãe concordara tão abruptamente com seu ultimato e simplesmente sairá da sala. Ele decidiu dar-lhe tempo, deixá-la se acalmar, entender a situação, perceber que não tinha escolha. Mamãe sempre fora teimosa, mas, no fim, sempre cedia. Sempre. Laurian finalmente saiu do apartamento, batendo a porta com mais força do que o necessário. Seu rosto demonstrava irritação, como sempre ultimamente. Ela não atende o celular há uma semana, disse Laurian ao entrar no carro. Nem a secretária eletrônica. Eu sei. Ami ligou o motor. É por isso que estamos indo para a casa dela. Talvez ela esteja doente ou algo tenha acontecido. Ou talvez ela esteja apenas nos ignorando. Ami balançou a cabeça. Mamãe não ficaria de mau humor por tanto tempo. Ela nunca conseguia ficar brava comigo por muito tempo. Laurian bufou, mas permaneceu em silêncio. Durante todo o caminho até a casa de Giovanna, elas não se falaram. A tensão entre elas aumentava a cada dia, principalmente depois daquele café da manhã infeliz. Laurian culpou Ami por pressionar demais a mãe. Ami culpou Laurian por forçá-lo ao confronto. Ao chegarem em casa, Ami imediatamente percebeu que algo estava errado. O gramado da frente, normalmente impecavelmente cuidado, parecia abandonado. A caixa de correio estava cheia. Estranho, murmurou ele, saindo do carro. Foram até a porta e Ami tocou a campainha. Não houve resposta. Ele tocou novamente e começou a bater. Mãe, sou eu, Ami. Abra, por favor. Nenhuma resposta. Talvez ela tenha ido para algum lugar, sugeriu Laurian. Para a casa de uma amiga ou algo assim. Sem me avisar. Ami balançou a cabeça. Impossível.
Ele tirou um molho de chaves do bolso e escolheu a que combinava com a casa de sua mãe. A porta se abriu facilmente. Mãe, ele chamou, entrando no corredor. Você está em casa? A casa estava silenciosa e vazia, mas não foi isso que impressionou Amy e Laurian. Não havia móveis na sala de estar. Nenhum. Paredes nuas, chão nu. O quê? Amy correu para a sala de jantar. Mesma imagem. Cozinha, vazia. Ele subiu as escadas correndo para o quarto da mãe. A cama havia sumido. Os armários, abertos e vazios. Ei, Amy, gritou Laurian lá de baixo. Venha aqui rápido. Ele desceu as escadas correndo e encontrou Laurian no escritório que pertencia ao seu pai. Ela segurava um envelope. Encontrei no chão. Aqui está seu nome. Amy arrancou o envelope das mãos dela e o rasgou. Dentro havia um único pedaço de papel e uma chave de casa. Querido Amy, dizia o bilhete, escrito com a letra caprichada de Giovanna. Quando você ler isto, eu já estarei longe. A casa foi vendida. Os novos donos se mudarão em 2 semanas. Por favor, não os incomode. Tudo que você viu na casa foi vendido junto com ela ou doado para a caridade. Estou deixando uma chave para você. Por favor, pegue as coisas dos seus filhos na garagem, se precisar. Adeus, mãe. Amy releu o bilhete 3 vezes antes de compreender o significado do que estava escrito. Ela vendeu a casa, disse ele, mal acreditando nas próprias palavras. Vendeu e foi embora. O quê? Laurian pegou o bilhete e o olhou. Ela não pode ter feito isso. Ela não pode ter feito isso. Esta é a nossa casa. Tecnicamente, a casa era dela. Amy afundou no chão, com as pernas subitamente fracas. E ela tinha todo o direito de vendê-la. Mas para onde ela foi? Para onde ela poderia ter ido? Amy balançou a cabeça, atordoado. Não sei. Ela nunca teve amigos fora de Resburg. A menos que Meredith, a amiga dela da floricultura. Ela deveria saber. Eles foram imediatamente para a floricultura de Meredith. O sino acima da porta tilintou quando eles entraram, e Meredith ergueu os olhos do buquê que estava preparando. Seu sorriso desapareceu quando ela viu quem havia entrado. Amy, Laurian, o que posso fazer por vocês? Onde está minha mãe? Amy se aproximou do balcão, com a voz trêmula de raiva contida. Não tenho ideia, respondeu Meredith, retornando ao seu buquê. Não minta para mim. Vocês são melhores amigas. Ela deve ter te contado para onde estava indo. Meredith olhou para ele com um sorriso frio. Mesmo que tivesse, eu não compartilharia essa informação com você. Olha, Amy baixou a voz, tentando parecer razoável, estou preocupado com ela. Ela não é jovem. Pode ter problemas de saúde. Só preciso saber se ela está bem. Ela está perfeitamente bem, Meredith o interrompeu. Ou melhor, ela vai ficar bem agora que se livrou de vocês dois. Laurian deu um passo à frente, com o rosto vermelho de raiva. Como você ousa? Saiam da minha loja, Meredith a interrompeu. Vocês duas, agora, ou eu chamo a polícia. Amy agarrou o braço de Laurian, impedindo-a de mais confrontos. Vamos. Ela não vai nos contar nada. Eles saíram, fervendo de raiva e confusão. E agora? Perguntou Laurian. Para onde ela poderia ter ido? Não sei. Amy passou a mão pelos cabelos. Mas temos um problema maior. Se ela vendeu a casa, e o dinheiro? A herança do pai dela. Eles correram para o banco onde Giovanna mantinha suas contas. O gerente, Sr. Pierce, os recebeu em seu escritório, mas seu rosto, geralmente amigável, permaneceu impenetrável. Sr. Fellows, entendo a sua preocupação. Mas não posso discutir as questões financeiras da sua mãe com o senhor. Essa é uma informação privilegiada. Ela é minha mãe, exclamou Amy, e ela não é ela mesma. Ela foi embora sem me dizer para onde ia, vendeu a casa sem avisar. Isso não é normal.
A senhora Fellows me pareceu perfeitamente sã da última vez que a vi, respondeu o Sr. Pierce calmamente. A menos que ela lhe tenha dado uma procuração, o que eu sei que não lhe deu, não tenho o direito de lhe dar nenhuma informação sobre as contas dela. Quando foi a última vez que você a viu? Laurian perguntou rapidamente. O Sr. Pierce hesitou por um momento. Não posso nem discutir isso. Desculpe. Eles saíram do banco ainda mais ansiosos do que antes. Ela planejou tudo, Amy bateu com o punho no volante enquanto entravam no carro. Todo esse tempo, quando achávamos que ela só estava teimando em se mudar, ela estava se preparando para desaparecer e levar todo o dinheiro. Lauria acrescentou: Meu Deus, Amy, o que vamos fazer? O banco não vai nos dar uma prorrogação do empréstimo, e o aluguel da loja vence na semana que vem. Amy congelou de repente. O aluguel. Meu Deus, o aluguel. Ele ligou o carro abruptamente e saiu em disparada. Para onde estamos indo? Laurian perguntou, agarrando a maçaneta da porta. Para o shopping, para minha loja. Ao chegarem, Amy foi direto para a sala do gerente do shopping. O Sr. Grant, um homem mais velho com uma expressão perpetuamente cansada, ergueu os olhos dos seus papéis quando Amy entrou em seu escritório sem bater. Sr. Fellows, o que posso fazer por você? Diga-me, Amy tentou falar calmamente, quem está pagando o aluguel da minha loja nos últimos, digamos, 2 anos? O Sr. Grant franziu a testa. Essa é uma pergunta estranha. Você, claro. Eu trouxe o dinheiro pessoalmente, ou ele veio por transferência bancária, ou talvez da minha mãe? O gerente recostou-se na cadeira, com uma expressão cautelosa. Sr. Fellows, o que está acontecendo? Apenas responda à pergunta, por favor. O Sr. Grant suspirou e abriu uma gaveta da escrivaninha. Puxou uma pasta de arquivo e a folheou. No último ano e meio, o aluguel tem sido pago por transferência bancária. Antes disso, ele virou mais algumas páginas, sim, a Sra. Fellows trazia dinheiro. Sempre no começo do mês, sempre o valor exato. Amy sentiu o sangue sumir do rosto. E quanto? Quanto mais tenho que pagar adiantado até o final deste mês? O próximo pagamento vence no primeiro dia do mês. Amy cambaleou, e Laurian o segurou pelo braço. Obrigada, Sr. Grant, disse ela. Agradecemos a sua ajuda. Eles saíram do escritório em silêncio. Só no carro é que Amy finalmente falou. Ela estava pagando pela minha loja esse tempo todo, e eu nem sabia. Isso explica por que estamos conseguindo sobreviver apesar da queda nas vendas, disse Laurian calmamente. Mas agora estamos totalmente ferrados, concluiu Amy. Sem dinheiro para alugar, não há como vender uma casa que, no fim das contas, nunca foi minha. O telefone tocou, interrompendo o discurso. O número não estava na lista. Alô? Ele respondeu esperançoso. Mãe? Sr. Fellows, era uma voz masculina desconhecida, aqui é o Introp. Comprei a casa da sua mãe. Amy quase deixou o telefone cair. Você o quê? Comprei a casa da Sra. Fellows. Ela disse que você poderia tirar suas coisas da garagem, mas minha família e eu vamos nos mudar em uma semana. Então, você poderia fazer isso nos próximos dias? Sim. Sim, claro. Amy falou no piloto automático, seu cérebro se recusando a processar a informação. Ótimo. Deixe a chave na caixa de correio quando terminar. A ligação terminou, e Amy olhou para o telefone como se fosse algum tipo de artefato alienígena. Quem era? Perguntou Laurian. O homem que comprou a casa da minha mãe, respondeu Amy com a voz rouca. Eles vão se mudar em uma semana. Laurian cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, Amy, o que vamos fazer? Ele não respondeu. Não sabia o que dizer. Naquela noite, sentados em seu pequeno apartamento, eles tentaram compreender a magnitude do desastre. Amy ligava para a mãe a cada meia hora, mas o telefone dela estava desligado. Ele deixou recados na secretária eletrônica, primeiro irritado, depois suplicante. Mãe, por favor, me ligue de volta. Precisamos conversar. Mãe, não entendo por que você fez isso. Por favor, explique. Mãe, estamos em uma situação desesperadora.
A loja está prestes a fechar. Preciso da sua ajuda. Preciso da sua ajuda, por favor. Laurian sentou-se no sofá, olhando as contas bancárias no laptop. Seu rosto ficava mais sombrio a cada minuto. Amy, disse ela finalmente, temos menos de $1.000 restantes na conta. O aluguel do apartamento é de $800. A loja custa mais $2.000, além das contas e da comida. Não vamos durar um mês. Eu sei. Ele sentou-se ao lado dela. Talvez o banco nos dê um empréstimo. Com seu histórico de crédito? Duvido. Então perguntarei aos meus amigos. Laurian riu amargamente. Que amigos, Amy? Você vem afastando todo mundo há anos. Ocupado demais com sua loja para manter contato. Era verdade. E ambos sabiam disso. Amy sempre se concentrou nos negócios, no dinheiro, no status. Os amigos ficaram em segundo plano e depois desapareceram completamente de sua vida. Sua família, ele perguntou fracamente. Meus pais mal conseguem sobreviver com a aposentadoria, e minha irmã acabou de ter o segundo filho. Eles não têm dinheiro sobrando. Eles ficaram em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos. De repente, Laurian levantou a cabeça. Espere um minuto. E o seguro? Seu pai teve que manter o seguro, certo? Amy sentiu um vislumbre de esperança. Sim. Papai sempre foi cuidadoso com esse tipo de coisa. Deve haver seguro. Quem é o beneficiário? Não tenho certeza. Amy franziu a testa. Provavelmente a mãe. Mas se ela desapareceu? Poderíamos entrar com uma petição para declará-la desaparecida, disse Laurian rapidamente. Através dos tribunais, leva tempo, mas... Mas ela não está desaparecida, interrompeu Amy. Ela obviamente planejou sua partida e deixou um bilhete. Nenhum tribunal vai declará-la desaparecida. A esperança que acabará de surgir desapareceu. Droga, disse Laurian. Ela armou uma bela cilada para nós. Nós armamos para ela, disse Amy baixinho. Eu a ameacei. Disse que a incapacitaria se ela não me desse a casa, que ela não receberia um centavo. Laurian olhou para ele, surpresa. Foi o primeiro sinal de remorso da parte dele. A culpa é nossa, disse ela após uma pausa. Eu te forcei a isso. Ficaram em silêncio novamente. O telefone de Laurian vibrou. Uma mensagem de sua chefe no salão de beleza. Ah, não, gemeu ela ao ler. Era só o que eu precisava. O que é? A senhora Prentice apresentou uma queixa contra mim. Diz que fui rude e baguncei o cabelo dela. A chefe quer uma reunião amanhã de manhã. Amy suspirou. A senhora Prentice era uma das clientes mais importantes do salão, uma viúva rica que gastava somas enormes em tratamentos de beleza. Se ela realmente reclamasse... Você foi realmente rude com ela? Laurian mordeu o lábio. Talvez. Fiquei chateada depois da nossa conversa com sua mãe, e ela reclamou que eu não cortei a franja dela direito. Talvez eu tenha dito algo rude. Lori, Amy balançou a cabeça, você sabe o quão importantes clientes como esses são para um salão. E você sabe que nem todo mundo consegue controlar as emoções tão bem quanto sua mãe, ela retrucou. Alguns de nós somos pessoas vivas, com sentimentos. Foi um golpe baixo. Amy pulou do sofá. Não ouse falar da minha mãe. Não agora, quando ela... Quando ela está o quê? Laurian percebeu. Fugiu da gente, nos deixou sem dinheiro, arruinou nossos planos? Ela estava se defendendo, gritou Amy. De nós? De mim? Aquela confissão pairou no ar entre eles. Laurian olhou para o marido com os olhos arregalados, incapaz de acreditar que ele realmente havia dito aquilo. Ei, ela disse, não. Ele balançou a cabeça. Não vamos. Agora não. Ele pegou o casaco e as chaves do carro. Aonde você vai? Perguntou Laurian. Para tomar um ar. Para pensar. Ele bateu a porta, deixando-a sozinha no apartamento.
Laurian ficou imóvel por alguns minutos e depois abriu o laptop novamente. A situação financeira deles era ainda pior do que ela contará a mim. Nem um mês, mal conseguiriam passar 2 semanas com o que lhes restava. O telefone dela tocou. O número do chefe. Olá, Laurian, Daniele disse, com a voz tensa da dona do salão. Desculpe, mas depois de falar com a senhora Prentice, não posso arriscar a reputação do salão. Vou ter que demiti-la. Laurian sentiu o chão se esvair sob seus pés. Daniele, por favor. Foi um erro. Eu estava frustrada com problemas pessoais. Sinto muito, Laurian. Sinto mesmo. Mas a decisão já foi tomada. Você pode pegar suas coisas amanhã. A ligação terminou e Laurian largou o telefone no sofá. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Tudo estava desmoronando. Tudo com que ela e Amy contavam estava desaparecendo como um castelo de cartas. Ela enxugou as lágrimas e pegou o celular de Amy, que ele havia deixado na mesa às pressas. Encontrou o número de Giovanna e discou. Como esperado, ninguém atendeu. Depois que a secretária eletrônica apitou, Laurian respirou fundo. Giovanna, aqui é Laurian. Eu sei que você não quer falar com a gente, e talvez tenha o direito, mas, por favor, ligue para nós. Pelo menos diga que está bem. Amy, ele está muito preocupado. Nós duas estamos preocupadas. Ela ficou em silêncio por um momento, depois acrescentou mais baixo, e Giovanna, peço desculpas por tudo. Por favor, me ligue. Ela desligou, sabendo que era inútil. Giovanna não retornaria a ligação. Ela havia deixado claro no bilhete que estava fora da vida deles para sempre. Laurian foi até a janela e olhou para a rua onde o carro de Amy acabará de desaparecer. Suas vidas estavam desmoronando, a loja prestes a fechar, seu emprego perdido, o dinheiro quase acabado, a casa com a qual contavam vendida. Tudo por causa de sua própria ganância e arrogância, porque viam Giovanna não como uma pessoa, mas como um meio para seus próprios fins. O telefone de Amy tocou novamente em sua mão, um número desconhecido. Ela atendeu com uma esperança repentina. Alô, Giovanna? Não, aqui é o First National Resburg, respondeu uma voz masculina. Estou ligando para falar sobre um pagamento atrasado do empréstimo do Sr. Fellows. Laurian fechou os olhos. Claro, outro empréstimo sobre o qual Amy não lhe contará. Ele te liga de volta, disse ela e desligou. Ela voltou para a janela e continuou a olhar para a rua vazia. Em algum lugar lá fora, no grande mundo, Giovanna Fellows estava começando uma nova vida, uma vida sem manipulação e culpa, uma vida sem elas. E, honestamente, Laurian não podia culpá-la por isso. O ar das montanhas do Peru é incrivelmente puro. Cada respiração enche meus pulmões com um frescor que eu não havia sentido em Resburg. Sentado no terraço de um pequeno hotel em Cusco, observo os primeiros raios de sol tingindo de dourado as pedras antigas da cidade. A altitude é de 3.400 metros acima do nível do mar. O guia alertou sobre a possibilidade de enjoo da montanha, mas me sinto melhor do que nunca. Amanhã começa uma excursão de 2 dias a Machu Picchu, um lugar com o qual Oliver e eu sonhamos há décadas. Imagino que ele estaria sentado ao meu lado agora, segurando uma xícara do chá de folhas de cacau local que ajuda na aclimatação. Seus olhos brilhariam com a mesma empolgação que sinto agora. Conseguimos, Giovanna, ele diria. Finalmente chegamos. Mas Oliver se foi. Só resta eu e minha xícara de chá, a cidade antiga estendida aos meus pés e uma estranha sensação de liberdade que não me abandonou desde que entrei no ônibus saindo de Resburg. Meu celular vibra em cima da mesa. Sei quem é sem nem olhar para a tela. Amy tem ligado todos os dias desde que descobriu minha saída. No início, havia mensagens raivosas, como ouso. Quem eu penso que sou, que ele vai me processar. Então o tom mudou. Ele começou a implorar, dizendo que estava preocupado com a minha saúde, que ele e Laurian precisavam da minha ajuda. Eu não respondi. Não adiantava. Tudo o que eu queria dizer já tinha sido dito pelas minhas ações. Mas hoje, olhando para a majestosa Cordilheira dos Andes, sinto que posso me dar ao luxo de uma resposta curta. Pego meu celular e leio a última mensagem: Mãe,
por favor, pelo menos nos diga que você está bem. Estamos preocupados. Sei que o que fizemos foi errado, mas você não pode simplesmente desaparecer da nossa vida. Somos uma família. Família? Que palavra útil para usar quando se precisa de algo. Digita uma resposta curta, você recebeu exatamente o que merecia. Então desliga o telefone. Chega de laços familiares por hoje. Está uma linda manhã, não é? Uma voz com sotaque britânico interrompe meus pensamentos. Olho para cima e vejo um senhor mais velho em pé em uma mesa próxima. Ele é alto, elegante, com uma barba grisalha bem aparada e olhos azuis vibrantes. Veste um terno leve de linho e um chapéu panamá, a imagem clássica de um viajante britânico. Delicioso, respondo com um sorriso. Posso me juntar a você? Ele aponta para a cadeira à minha frente. Algernon Birdvistle, às suas ordens. O nome é tão inusitado que por um momento acho que ele está brincando. Giovanna Fellows, apresento-me. Sentem-se, por favor. Ele afunda graciosamente na cadeira, apesar de sua idade, que estimo em cerca de 70 anos. Americano, ele pergunta, fazendo um sinal para o garçom. Sim. De Hesburgh, uma cidadezinha da qual você nunca ouviu falar. Não subestime meu conhecimento da geografia dos Estados Unidos, Sra. Fellows. Hesburgh, Idaho, se não me engano. Embora eu deva admitir, só sei da cidade porque a atravessei de carro uma vez enquanto viajava pelos parques nacionais. Levanto as sobrancelhas, surpresa. Impressionante. A maioria dos americanos não sabe onde fica Hesburgh. Algernon pede seu chá e se vira para mim com um sorriso. Você está aqui sozinho? Sim. Não entro em detalhes sobre as circunstâncias da minha viagem. E você? Ah, eu viajo sozinho há muito tempo. Minha esposa, Eleanor, morreu há 15 anos. Estou sempre viajando desde então. É difícil ficar no mesmo lugar quando a casa parece vazia demais. Concordo com a cabeça, entendendo muito bem o sentimento. Meu marido, Oliver, morreu há 4 anos. Meus pêsames. Sua voz está cheia de genuína compaixão. Nunca fica mais fácil, não é? Simplesmente fica diferente. Exatamente, concordo. Diferente. Sentamos em um silêncio confortável, observando a cidade acordar. Então Algernon pergunta: você está indo para Machu Picchu? Sim, amanhã. Que coincidência. Eu também. Talvez estejamos no mesmo grupo. Pego o meu itinerário. Andes Explorer Company, excursão de 2 dias com o guia Carlos Mendes. Algernon ri e me mostra exatamente a mesma folha. Destino, não tem jeito. Ficarei feliz em compartilhar esta aventura com um compatriota. Passamos a manhã falando sobre viagens. Algernon viajou o mundo, das geleiras do Alasca aos desertos da Namíbia. Ele conta histórias fascinantes sem se gabar, com humor e autoironia. Sabe, na minha idade, muita gente senta em cadeiras de balanço, relembrando o passado, diz ele enquanto passeamos pela praça central de Cusco. Prefiro criar novas memórias enquanto ainda posso. Gostei dessa abordagem, respondo. Já deixei a vida em espera por tempo demais. Ele me olha compreensivo. Mas você está aqui agora. É isso que importa. À noite, jantamos juntos em um pequeno restaurante que serve comida tradicional peruana. Provei o ceviche, peixe cru marinado em suco de limão, e fiquei surpreso com sua qualidade. Algernon pede milho roxo e banana frita para nós. Na minha idade, você tem que experimentar de tudo, diz ele com uma piscadela. Quem sabe quantos jantares ainda nos restam? Pode parecer sombrio, mas ele faz parecer um manifesto de afirmação da vida. Depois do jantar, nos despedimos. Amanhã acordamos cedo e precisamos descansar antes de viajar. Até amanhã, Giovanna, diz Algernon, beijando minha mão à moda europeia. Bons sonhos e fácil aclimatação. No meu quarto, sento-me à janela por um longo tempo, observando o céu estrelado de Cusco. As estrelas aqui parecem mais próximas do que em Hesburgh, mais brilhantes e numerosas. Penso em Oliver, em Amy, na vida que deixei para trás.
Estranhamente, não sinto arrependimento ou culpa, apenas uma satisfação silenciosa por finalmente ter feito uma escolha em meu favor. Amanhã começa cedo, às 5 horas. Nosso grupo se reúne no saguão do hotel, 8 pessoas de diferentes países. Carlos, nosso guia, um jovem peruano cheio de energia e sorriso largo, distribui garrafas de água e verifica os equipamentos. Bom dia, vizinho aventureiro. Algernon aparece ao meu lado, revigorado e alerta, apesar da hora tão cedo. Pronto para conhecer a história? Mais do que pronta, sorriu. Entramos em uma minivan que nos leva até a estação de trem de Ollantaytambo. De lá, o trem nos leva ao pé da montanha onde fica a antiga cidade inca. Sento-me ao lado de Algernon no trem e, juntos, observamos a paisagem majestosa que passa, vales verdejantes cercados pelos picos nevados dos Andes, rios caudalosos, pequenas vilas onde o tempo parece ter parado há séculos. Sabe, disse Algernon sem tirar os olhos da janela, já estive em muitos lugares maravilhosos. Mas há algo especial nessas montanhas. Algo eterno. Eu sei o que ele quer dizer. Aqui, entre estes picos ancestrais, nossos problemas humanos parecem tão insignificantes. Vaidade, ambição, conflito, tudo se torna sem sentido diante destas montanhas que estiveram aqui muito antes de nós e permanecerão de pé depois que partirmos. O trem para na cidade de Águas Calientes, de onde se sobe Machu Picchu, a pé ou de ônibus por uma estrada sinuosa. A maioria das pessoas opta pelo ônibus, mas Algernon sugere: por que não caminhamos? Dizem que tem uma trilha que leva cerca de 1h30. Difícil, mas a vista vale a pena. Hesito. Aos 65 anos, esse tipo de escalada não é brincadeira. Mas não foi por isso que vim aqui? Para me superar, para fazer coisas que nunca ousei fazer antes. Vamos tentar, concordo. Carlos acena com a cabeça em aprovação. É uma boa escolha. Eu vou com vocês e mostro o caminho. O resto de vocês pode pegar o ônibus e nos encontramos no topo. A trilha é bem íngreme. Degraus estreitos de pedra, alguns datando dos Incas, levam até a subida em meio à névoa espessa. Minha respiração está ofegante e minhas pernas começam a zumbir depois de meia hora. Mas Algernon está ao meu lado, me animando com histórias de escaladas ainda mais difíceis que ele já fez. No Nepal, ele conta quando paramos para descansar, escalei 5.000 metros aos 70 anos. O guia ficou horrorizado e se ofereceu para contratar carregadores, mas eu disse a ele: jovem, idade é só um número, e força de vontade é o que realmente importa. Eu riu, enxugando o suor da testa. Você é um homem incrível, Algernon. E você também, Giovanna, ele me olha com ternura. Nem toda mulher da sua idade ousaria empreender uma jornada dessas, principalmente sozinha. Não há condescendência em suas palavras, apenas admiração genuína. E de repente percebo que estou realmente orgulhosa de mim mesma, da minha decisão de partir, da minha coragem de começar uma nova vida, até mesmo desta escalada em que estou. Quando finalmente chegamos ao topo, a névoa se abre repentinamente como uma cortina de teatro, revelando uma vista de tirar o fôlego. Machu Picchu se estende diante de nós, uma antiga cidade inca milagrosamente preservada entre os picos verdejantes. Terraços de pedra, templos, casas, tudo flutuando nas nuvens. Ah, Oliver, sussurro, incapaz de conter minhas emoções. Se ao menos você pudesse ver. Algernon se afasta delicadamente, dando-me um momento de privacidade. Fico ali, absorvendo a grandiosidade do lugar, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Mas não são lágrimas de tristeza. São lágrimas de admiração, de gratidão por ter vivido para ver este momento. Carlos nos guia pelas ruínas, contando-nos sobre a história dos Incas, sobre sua genialidade em engenharia, sobre como eles criaram esta cidade no topo de uma montanha sem tecnologia moderna. Eu ouço, hipnotizado, absorvendo cada palavra, tirando fotos, mas percebendo que nenhuma foto consegue capturar a escala e a energia deste lugar. Os Incas acreditavam que as montanhas eram sagradas, conta Carlos. Eles as chamavam de Apu, divindades, guardiões. Machu Picchu foi construída não apenas como uma cidade, mas como um local de poder, conectando o terreno e o divino. Eu sinto esse poder. Ele pulsa nas pedras antigas, no ar, no chão sob meus pés. É um lugar onde o tempo perde sua linearidade, onde passado e presente coexistem simultaneamente.
À noite, após retornar a Águas Calientes, Algernon e eu jantamos em um pequeno restaurante com vista para o rio Urubamba. Cansados, mas felizes, trocamos impressões. Já estive em muitos lugares incríveis, diz Algernon, tomando uma cerveja local. Mas Machu Picchu é algo especial. Eu sinto mesmo, concordo. É como se este lugar mudasse você. Exatamente, ele se anima. Sabe, eu acredito que existem lugares na Terra que têm poderes transformadores. Eles nos fazem repensar nossas vidas, nossas prioridades. Penso na minha transformação, que começou em Resburg, quando decidi abandonar um relacionamento tóxico com meu filho. Machu Picchu só confirmou o acerto dessa escolha. O que você vai fazer depois da turnê? Pergunta Algernon. Você vai voltar para Resburg? Balanço a cabeça. Não, não tem mais nada para mim aí. Não entro em detalhes, mas algo em seu olhar me diz que ele entende, que talvez ele tenha tido uma história semelhante. Você já? Pergunto. Ah, tenho muitos outros lugares na minha lista, ele sorri. Depois do Peru, estou pensando em ir para o Equador, para as Ilhas Galápagos. Sempre quis ver tartarugas gigantes e iguanas marinhas. Isso parece maravilhoso, eu digo. Você poderia, ele gagueja um pouco, se juntar a mim, se quiser. Sem compromisso, é claro, apenas como um companheiro de viagem. A oferta dele me pega de surpresa. Nos conhecemos há apenas 2 dias, mas já existe uma conexão entre nós, um entendimento difícil de explicar. Vou pensar sobre isso, respondo, sem querer tomar uma decisão precipitada. Claro, ele sorri. Sem pressão. Só saiba que a oferta está aberta. No dia seguinte, voltamos para Cusco. No hotel, finalmente ligo o celular e vejo mais uma dúzia de mensagens do Ami. A julgar pelo tom de voz, ele recebeu minha resposta curta e agora está oscilando entre a raiva e o desespero. Como você pode ser tão cruel? Depois de tudo que fizemos por você, mãe, por favor. Estamos em uma situação desesperadora. A loja está prestes a fechar. Laurian perdeu o emprego. Se você não voltar, vamos processá-la. Você não pode simplesmente desaparecer. Li as mensagens sem emoção, como se tivessem sido escritas sobre outra pessoa, não sobre mim. Então, apago todas e desligo o celular. Se o Ami quiser processar, que o faça. Eu tinha tudo resolvido legalmente. A casa era minha. O dinheiro era meu. Eu tinha todo o direito de usá-lo como bem entendesse. Em vez de pensar nos problemas de Ami, vou à lojinha de presentes do outro lado da rua do hotel e compro um cartão postal de Machu Picchu. Então, sento no saguão e escrevo: Querida Meredith, o Peru é lindo. Machu Picchu é exatamente a maravilha que Oliver e eu imaginamos. Fui até lá. Dá para acreditar? Na minha idade, conheci um homem maravilhoso, um inglês chamado Algernon. Ele me convidou para continuar minha jornada com ele até as Ilhas Galápagos. Quase decidi aceitar. Não se preocupe com Ami. Ele vai ficar bem. As pessoas geralmente recebem exatamente o que merecem, tanto bem quanto mal. Não sei se algum dia voltarei a Resburg. O mundo se mostrou tão grande, e a vida tão curta. Quero ver o máximo que puder enquanto posso. Com carinho, Giovanna. Lacro o cartão, coloco um selo e entrego na recepção para envio. Depois, subo para o meu quarto e começo a fazer as malas. Amanhã, vou para Guayaquil, Equador, e de lá para as Ilhas Galápagos. Algernon e eu combinamos de nos encontrar lá, em um pequeno hotel na ilha de Santa Cruz. Quem sabe o que essa viagem nos reserva? Talvez apenas amizade e novas experiências, ou talvez algo mais. Mas o mais importante é que não tenho mais medo do desconhecido. Não tenho medo de fazer escolhas por mim mesma. Não tenho medo de ser feliz. Enquanto estou na janela com vista para as montanhas, penso no caminho que me trouxe até aqui, nos anos de paciência silenciosa, no momento em que a taça transbordou, na decisão de partir. A jornada foi longa, mas valeu a pena. Machu Picchu, aquela cidade ancestral nas nuvens, me ensinou uma lição importante. Às vezes, é preciso subir muito alto para ver quão pequenos eram seus medos e dúvidas. E agora que finalmente vejo isso, não tenho intenção de voltar para baixo.